Às vezes um jogador começa a carreira em uma posição e ele não consegue tanto destaque quanto se imaginava e de repente tem uma mudança e o cara vai jogar em outro setor do campo e aí a carreira do cara deslancha. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre esses jogadores. Vamos lá! Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala meus peritos, beleza? Eu sou o Edu. Se você já tá vindo aqui várias vezes, por favor, se inscreva, dá esse voto de confiança pra gente. Deixe seu like, é muito importante, tá certo? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre jogadores que melhoraram muito depois de trocarem de posição, né? E, lógico, a chave pra começar esse vídeo aqui é o Joelinton, jogador do Newcastle, jogador do Newcastle. Hoje um excelente meio campista, mas foi contratado pelo Newcastle como centroavante e um dos mais caros, ou a mais cara contratação da história do clube. Eles pagaram cerca de 43 milhões de euros para contratar o Joelinton. Só que o Joelinton como atacante ele não conseguiu se firmar, foi colocado como meio campista e se tornou um segundo homem de meio de campo, aí, o principal ladrão de bolas do Newcastle, e foi muito importante com o Ed Howe para essa reconstrução do time, né? O meio de campo com ele e o Bruno Guimarães é um meio de campo louvável, tanto que o Newcastle quer manter eles por muitos anos aí, porque ele está jogando muito e já faz mais de um ano. Inclusive merecia ter ido para a Copa do Mundo e o Tite simplesmente não chamou nenhuma vez. Mais um, e aqui é histórico, né? O Bale. Sim, recentemente o Gareth Bale se aposentou do futebol, né, no Los Angeles FC, e o Bale era um lateral esquerdo, começou no Southampton, depois foi pro Tottenham, sempre como lateral esquerdo, e aí desabrochou, começou a jogar de ponta, de tão rápido que ele era na lateral, tanto que os primeiros passos dele como ponta esquerda ainda eram com a camisa 3. E aí ele passa a jogar muito como atacante e muda de lado do campo, vai jogar do lado direito com a camisa 11 e ali começa uma verdadeira ascensão na carreira. Foi quando o Real Madrid pagou 100 milhões de euros para tirar o Bale do Tottenham e levar para o Real Madrid, onde ele foi multicampeão, fazendo gols importantíssimos, gols de títulos da Liga dos Campeões, inclusive de bicicleta em final. Mas, enfim, o Bale como lateral era muito bom, só que como ponta direita, atacante, foi infinitamente superior, muito melhor. Pena que o Bale meio que, né, ficou desgostoso da carreira e largou de mão, tanto que se aposentou com 33 anos apenas, podia ter continuado. Mas enfim, Gareth Bale foi um desses caras também. Mais um, esse aqui é o senhor mudança de posição, que é o Zé Roberto. Zé Roberto surgiu na Portuguesa nos anos 90 como um excelente lateral esquerdo. E aí ele vai pro futebol, né? Ele vai pro Real Madrid, vem emprestado pro Flamengo, até ele chegar no Bayer Leverkusen. Quando ele chega no Bayer Leverkusen, ele passa a jogar no meio de campo, né? E vira um excelente volante, um excelente segundo volante. E aí, assim, no Bayern de Munique, seleção brasileira e tal, né? Jogou a Copa de 2006. E aí ele vem pro Santos em 2006, logo depois da Copa. O Luxemburgo era o técnico do Santos e falou: vou te colocar de camisa 10, fazer a função de meia. E virou um meia espetacular, fez um ano e meio de Santos assim, incrível, e jogou muito de meia. Ele volta pro Bayern de Munique depois, tanto que ele foi tão bem, ele já estava com 32 anos, ele foi tão bem como meia que o Bayern de Munique recontratou o Zé Roberto. Lá ele volta a ser volante, e aí ele volta pro Brasil, pro Grêmio depois, ele vai pro Algarafa ainda, ele vai no Hamburgo, Algarafa, depois vem pro Grêmio como meia, né, Hamburgo e futebol árabe joga como meia, volta pro Grêmio como meia e vai pro Palmeiras, onde ele volta a ser volante e encerra a carreira com 42 anos como lateral esquerdo. Uma carreira fantástica, um jogador craque, mas todas as mudanças de posição o Zé Roberto se adaptou bem, né? Ele é um excelente lateral esquerdo, virou um volante ainda melhor, virou um excelente meia e continuou uma carreira incrível, mas eu acho que a mudança da lateral para volância, para meio campista ali, fez o Zé Roberto brilhar ainda mais. Mais um, Joshua Kimmich. E aqui dois do Bayern de Munique, né? O Kimmich e o Lan, que são caras que muito parecidos no perfil. O Lan começou como lateral esquerdo, mesmo sendo destro, depois passou a ser lateral direito, né? Jogando muito. Acho que a melhor fase da carreira do Lan é como lateral direito, mas quando o Guardiola chega no Bayern de Munique, ele passa a usar o Lan como volante. E ele vai muito bem também, obrigado, né? Mas aqui só para citar. A grande mudança aqui é a do Kimmich, que começou como lateral direito e passou a ser um excelente meio-campista, um meio-campista completo, um dos meus favoritos. Um jogador incrível, muito alto nível, gosto bastante do Kimmich, embora ainda jogue de lateral se precisar. No meio de campo ele tomou conta da posição, era um excelente lateral, assim como o Zé Roberto,
e virou um meio campista ainda melhor. Excelente. Mais uma mudança de posição que eu acho muito benéfica foi a do Mascherano, já mais velho. Mascherano era volante, fez a carreira inteira como volante, River, Corinthians, West Ham, Liverpool, sempre sendo volante. Quando ele chega no Barcelona, ele passa a ser o zagueiro no lugar do Puyol, né? O Puyol estava saindo, estava encerrando a carreira, e aí o Mascherano passou a ser o parceiro do Piqué como zagueiro e fez um excelente trabalho como zagueiro. Virou um zagueiro de primeiro escalão, mesmo sendo até considerado baixo, né? O Mascherano afinal tem 1,78 m, não era um zagueiro muito alto, mas jogou muito ao lado do Piqué, fez uma excelente dupla de zaga, substituindo à altura o Puyol. Então a mudança de posição do Mascherano foi muito benéfica para ele, embora na seleção argentina ele continuasse jogando como volante, tá bom? Mais uma mudança na defesa foi a do Sérgio Ramos, que era um bom lateral direito, inclusive quando a Espanha é campeã do mundo, o Sérgio Ramos estava jogando na lateral, mas no Real Madrid ele já era zagueiro, né? O Sérgio Ramos vem como lateral direito do Sevilha, onde ele era muito bom, só que quando ele chega na zaga, ele toma conta da zaga e passa a ser um dos maiores zagueiros da história do futebol. Não da atualidade, da história. É um grande zagueiro ainda, né? Mas ainda joga bem, mas o tempo dele de Real Madrid ali, sendo capitão do time como zagueiro, foi espetacular. E era um zagueiro do lado esquerdo, né? Nem ficou um zagueiro central, ele virou o quarto zagueiro, o zagueiro jogando pelo lado esquerdo. E foi incrível, inclusive um dos zagueiros mais artilheiros de todos os tempos aí. Mais uma mudança, essa aqui já mais abrupta, que é a do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro começou no Corinthians como lateral esquerdo, né? E não tinha muito destaque e tal, até que ele vai para o Coritiba jogar. No São Caetano ele já teve uns momentos como meia, mas quando ele vai pro Curitiba trabalhar com o Marcelo Oliveira, que inclusive foi técnico dele no Cruzeiro também, o Marcelo tira ele da lateral esquerda e fala: você vai ser o camisa 10 agora, você vai ser o meia. E aí o Everton Ribeiro começa a brilhar no Coxa, depois ele vai pro Cruzeiro, joga muito no Cruzeiro também, e aí futebol árabe, Flamengo e um dos multicampeões do Flamengo aí. Mais uma mudança de lateral esquerdo para meia, outro que passou no Flamengo, esse aqui histórico, que é o Júnior. Começou como lateral esquerdo no Flamengo, seleção brasileira, um lateral esquerdo destro, né? Curioso que no Flamengo, mesmo sem lateral esquerdo, ele jogava com a camisa 5. E aí ele vai pra Europa, joga no Pescara, joga no Torino e tal. E na Europa, conforme a idade foi chegando, o Júnior foi avançando, até que ele se estabelece como meio campista. E virou um meio campista excelente. Quando ele volta pro Flamengo, né? Já em fim de carreira, ele já volta jogando como meia, usando a mesma camisa 5. E atinge o ápice dele como meia, jogando o Campeonato Brasileiro de 92, já com 38 anos, se eu não me engano, 37 ou 38 anos, fazendo um brasileiro incrível. Tão incrível fez gol em final, gol de falta e tal. Tão incrível foi que ele foi para a seleção brasileira já nessa idade avançada, porque ele estava jogando demais. Então era um grande jogador, foi um excelente lateral esquerdo e virou um meia ainda mais completo. Mais uma mudança, dessa vez do ataque para a defesa, assim como o Joelinton, que é a do Pirlo. O Pirlo surgiu como um segundo atacante, né? Um jogador que fazia a função num bajo, né? Ou era um meia, aquele meia avançado, fazia uma função de Del Piero, de Totti e tal. Só que o Pirlo, quando ele chega na Inter de Milão, ele vai como atacante, ele não consegue se firmar, e aí ele é trocado, a troco de nada, com o Milan, né? Uma troca entre os dois clubes. E no Milan, o Ancelotti transforma o Pirlo num regista, né? Que é esse meio campista, que é uma posição tradicional da Itália, que é o meio campista organizador. Ele joga mais perto da defesa, só que ele é um criador de jogadas, né? É um cara que é muito bom no lançamento, na bola parada, e o Pirlo virou um dos grandes registas da história do futebol, um jogador incrível. Mais uma mudança, e dessa vez de brasileiro, que é a do Paulo Baier. O Paulo Baier era conhecido como Paulo César antigamente, era lateral direito, não se firmou, e a grande mudança de chavinha foi, atuando ainda de lateral, quando estava no Criciúma, já perto dos 30 anos, ele fez um excelente Brasileirão e passou a jogar no meio de campo, né? Foi pro Palmeiras, no Palmeiras ele teve alguns problemas e tal, já alternava entre lateral e meio de campo, e aí ele se firma de vez quando ele começa a jogar de meia, e ele joga muito no Goiás, joga muito no Atlético Paranaense, vira artilheiro, um dos maiores artilheiros dos pontos corridos aí, e é um jogador que demorou para se firmar na carreira, mas conseguiu depois de sair da lateral e deixar de ser Paulo César e virar Paulo Baier. Mais uma, e aí o Jürgen Klopp transforma o Firmino num segundo atacante, né? num 9 móvel, um falso 9, né? Que é um atacante que volta para armar jogo e tal, mas era o 9. E foi o Klopp que fez isso, porque quando o Firmino chega, o técnico da época jogava ele do lado direito, como ponta, e ele não conseguia se firmar. O Klopp fez isso com o Firmino, e aí ele passou a viver os melhores momentos da carreira dele no Liverpool, porque na seleção o Tite nunca usou o Firmino nas características que ele tinha no Liverpool, como o Klopp sabia usar. Então ficou faltando isso pro Firmino. Mais uma mudança interessante foi a do Diego Souza, que começou como volante no Fluminense,
foi mudando de posição, foi avançando, no Palmeiras já era meia, foi sendo meia, até que no Sport ele passou a ser atacante. Virou atacante, virou um ótimo atacante no Sport, teve uma passagem no São Paulo ali com bons e maus momentos, e no Grêmio se tornou um 9 de fato e melhorou bastante, né? O número de gols dele disparou, por mais que o Grêmio tenha caído, ainda assim, já com 36 anos, foi o líder de gols do time na temporada. O Grêmio tinha contratado o Elkson, que era a maior estrela brasileira do futebol chinês e tal, o maior artilheiro da história do campeonato chinês, aquele campeonato chinês muito caro. Enfim, o Diego Souza, essa mudança de volante para atacante, acabou, é bem estranha, né? Geralmente você vê um cara recuando mais, ou um lateral indo pro meio campo, mas um volante virar centroavante é muito difícil de acontecer. Mais uma, o Leonardo, que jogou no Milan, São Paulo, PSG, Kashima Antlers, Seleção Brasileira. O Leonardo era lateral esquerdo, começou como lateral esquerdo no Flamengo, passou pelos times e no São Paulo ele chegou como lateral também, mas no São Paulo, com a saída do Raí, o Leonardo passou a ser o camisa 10 e virou um excelente meia. Tem gols maravilhosos do Leonardo, principalmente o Kashima Antlers pela seleção, gols muito bonitos, assim, de muita categoria, e era um meia que jogava tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então ele passou a ser um meio campista muito criativo, nunca mais voltou a ser lateral, mas era um excelente jogador e é pouco lembrado o Leonardo, assim, ele jogava muito mesmo e é um cara que evoluiu muito desde que saiu da lateral e virou meia. Mais um cara que era meio atacante e quase virou um regista, que é o Schweinsteiger. O Schweinsteiger era um meia direita, né? Ele que era meia que jogava aberto do lado direito quando começou a carreira no Bayern de Munique. Na seleção também era um meia muito bem quisto aí, muito bem cotado no futebol alemão, na seleção e tal. E aí ele passa a recuar, jogar mais recuado e basicamente fazer a função que o Pirlo fazia na Itália. O Schweinsteiger passou a ser aquele regista do futebol alemão, né? Um meia cerebral que jogava um pouco mais recuado, nem tinha a marcação como seu poder forte, era a criação de jogadas desde a defesa. E passou a ser um jogador muito importante, né? O Schweinsteiger de seleção alemã e de Bayern de Munique foi incrível. O Schweinsteiger de Manchester United e fim de carreira não. Mas aquele Schweinsteiger de Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões, e da seleção alemã campeã da Copa do Mundo, o Schweinsteiger foi muito, muito, muito importante. Mais uma! Esse aqui eu vou deixar ele por último. Mais uma de lateral para volante, que é o Fabinho. O Fabinho era um ótimo lateral no Mônaco. E ali mesmo ele já passou a jogar algumas vezes no meio de campo, só que passou a ser volante de vez quando foi para o Liverpool do Klopp. E ali ele passou a ser um dos principais primeiros volantes do mundo. Tão bem ele foi na volância e tantos problemas que o Liverpool teve algumas vezes que o Fabinho chegou a jogar até de zagueiro para ajudar o Klopp. Mas a mudança de lateral para volante fez o Fabinho evoluir muito na carreira. E por último, a gente vai para o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, quando começou a carreira, ele era um meia do lado direito. Tem um gol marcante dele, eu nunca consigo achar esse gol, mas é um dos primeiros gols que eu vi dele. Ele pega a bola lá direito, dá uma pancada de fora da área e faz um gol. Ele tinha 18 anos na época, tinha acabado de chegar no Manchester United, mas ele era um meia do lado direito, muito mais pro drible do que pra finalização, né? Era muito mais pro espetáculo das jogadas de efeito, cruzamentos, do que, né? E muita velocidade, do que um cara de finalização. E aí no próprio Manchester United ele já vai ficando mais pro lado esquerdo, já nos 2 últimos anos dele de Manchester United, e já vai mudando muito o mindset dele, de afunilar pro gol, de focar em fazer gol. E ali ele vai ganhar bola de ouro, é campeão da Champions, faz aquele último ano de Manchester United muito bom, e quando ele chega no Real Madrid já vira aquele ponta esquerda que fecha pro meio e faz muitos gols, e passou a ser um dos maiores jogadores de todos os tempos. É isso, cara. Tem até o Messi, né, que era ponta direita e vira um falso 9 também, também dá pra citar, né? O Messi era ponta direita no começo da carreira, junto com o Ronaldinho na ponta esquerda, o Messi na ponta direita e o Eto'o de 9. Depois o Guardiola transforma o Messi num falso 9, né? Aquele meia, tipo, não igual o Firmino, né? Aquele cara que criava jogadas, mas finalizava também sem um centroavante à frente dele. Foi o Guardiola que fez isso com o Messi. Tanto que tem aquele embate entre Guardiola e Ibrahimovic, porque o Guardiola preferia o Barcelona naquele jeito, com o Messi de referência, mesmo não sendo centroavante, mas sendo o falso 9. É isso, cara. Quero saber a sua opinião. Lembra de mais alguém que teve esse tipo de mudança na carreira? Comenta aqui que eu quero saber. A gente pode fazer uma outra parte, tá certo? Faz o cocô, que é muito importante. Curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo e